3. O livro de Daniel é muito bacana. À medida que a gente vai lendo ele vai ficando mais denso, né? Vai ficando mais profundo e ele vai se relacionando mais com outros textos. É muito legal. Então a gente está fazendo uma caminhada assim, expositiva, lenta, né? Contando as histórias. Depois a gente vai se aprofundando nesse livro aí, tá? Muito bom. Essa cena, que é a cena da fornalha, sempre foi para mim uma das cenas mais impressionantes da Bíblia. Meu pai tinha um livro lá em casa, que eu não lembro nem quem é o autor. Depois eu tenho até que perguntar se ele tem esse livro. O Quarto Homem da Fornalha. Tinha uma capa do livro que é parecida com essa imagem aí, né? Eu achava aquilo impressionante. Nossa, coisa sinistra, cara. Muito sinistro esse negócio, né? Muito sinistro. Oi? É. Então tá, né? Então tá. É, pois é. Pois é. Eu já falei aqui para os irmãos, vou repetir, né? O livro de Daniel tem a ver com o povo de Israel cativo na Babilônia. Não tem a ver com o futuro, não tem a ver com a gente, com a volta de Jesus. Essas relações às vezes são muito confusas por falta de estudo, né? A gente não estuda a Bíblia direito e aí depois fica confundindo as coisas. Então, na verdade, todo texto bíblico tem implicações para o futuro. Sempre tem. Sempre tem um paralelo. Sempre tem alguma coisa ali que vai desembocar no futuro. Mas você só sabe quando o futuro chega. De fato, num primeiro momento, o texto só tem a ver com o seu próprio tempo mesmo. Então, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo na Babilônia é a mesma coisa que aconteceu no Egito. É Deus cuidando do seu povo, exortando o seu povo, corrigindo, ensinando e, ao mesmo tempo, trazendo juízo sobre as nações. Os irmãos vão se lembrar, numa outra aula, aqui, que eu falei para os irmãos sobre a entrada de Israel na terra de Canaã. Aí você vai para o seminário, tem irmãos aqui que estudaram comigo no seminário, né? Chegar no seminário, o aluno fala assim, eu não entendo por que Deus mandava matar tanta gente no Antigo Testamento. Porque Deus é amor. Aí começa essa divagação. Mas assim, a entrada de Israel na terra de Canaã, irmãos, é o exercício do juízo de Deus sobre Canaã. Então vamos pegar um exemplo do nosso tempo para você entender o que eu estou falando. Niterói está violento, o Rio está violento, São Gonçalo está violento. Como é que você vai acabar com a violência? Como é que você vai acabar com a violência? Matando. O pessoal já apela para o assassinato. Antes de matar, o que a gente tem que fazer? Mudar o quê? A lei. Depois você tem que ter, com a lei firme, você tem que ter o quê? Quem que vai aplicar a lei? Hã? Então, a polícia, a justiça, o executivo. Bom, mas para o cara, uma coisa é você assinar a lei. Outra coisa é você ir lá, enfrentar o cara, pegar o cara, prender o cara, manter o cara preso. Para isso você tem que ter o quê, irmãos? Estrutura, mais o quê? Mais o que tem que ter? Pra você ir lá enfrentar o bandido, tem que ter o quê? Coragem. Tem que ter coragem. Bom, vamos pensar, a gente estava até falando de Monte Rei, né? A gente estava falando do México, lá o México está numa situação difícil. Num primeiro enfrentamento, vai ter um primeiro enfrentamento dos bandidos. O bandido vai se entregar? Vai sair de joelho? Não, por favor, não, eu quero... Vai, irmãos. Vai nada, vai fazer o quê? Ele vai te enfrentar. É igual a frase famosa do Sean Connery nos Intocáveis, falando com Elliot Ness. Ele falou assim, eu vou te ensinar como é que enfrenta o Al Capone. Você puxa uma faca, ele puxa um pedaço de pau. Você mata 2 deles, ele mata 5 seus. É assim que enfrenta. Até que acalme. Então, até que você tenha a coisa equilibrada,
para você ter justiça, vai morrer gente, irmãos. Vai ter estrago, vai ter desequilíbrio. Então, toda justiça tem um preço. É porque a gente, às vezes, pensa na religião de uma forma muito romântica. Mas a vida não é romântica. Quando Israel entra em Canaã, Israel vai enfrentar quem? Jericó, os amalequitas, os midianitas, os amorreus. Eram povos saqueadores, eram predadores. A Bíblia diz que quando os midianitas passavam, está lá o texto de Gideão, eram como gafanhotos. Levavam os animais, levavam a comida, matavam as mulheres, estupravam, levavam as crianças, matavam os homens, queimavam a terra, não deixava pedra sobre pedra. Era uma devastação. O texto diz que você não conseguia contar a quantidade de homens, a quantidade de camelos. Era como uma invasão de gafanhotos sobre a terra. Então isso está dizendo o quê? Que eram povos predadores. Os amalequitas atacaram os israelitas por trás. Deixaram Deus irado. Quebraram acordos, desfizeram alianças. Para você enfrentar esses caras, você tem que ter coragem. Deus levantou Saul e disse, destrua os amalequitas. Ele foi lá e fez acordo. Ele foi lá e fez acordo. Porque você, para imprimir o juízo, você tem que ter coragem. Então Israel entrou no Egito por dois motivos. Primeiro, Deus estava corrigindo Israel. Segundo, Deus estava levando juízo sobre o Egito. Não é só a história de Israel, irmãos. É a história do mundo. Deus governando a história, o mundo, todo o planeta, todo o cosmos. Deus exercendo o juízo. Quando Deus diz para Saul, a medida dos amalequitas acabou. Né? Tradução contemporânea, a minha paciência chegou ao fim. Irmãos, para Deus perder a paciência nossa, o que ele está dizendo? Chegou a hora do juízo, da correção. Então Deus envia os seus servos, ok? Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, aquele que veio para executar o que, irmãos? Juízo. É o juízo de Deus sobre a terra. Graça para quem se converte, condenação para quem não se converte. É o juízo de Deus. É o juízo de Deus. E é isso que às vezes a gente não entende. Então, quando Israel entra na Babilônia, entra por dois motivos. Primeiro, juízo de Deus sobre Israel. Segundo, juízo de Deus sobre a Babilônia. Deus vai julgar, vai arrumar e vai mostrar que quem manda nesse negócio é Ele, que Ele é que está governando. Então, esses textos, eles têm aplicação primeiramente local, histórica. É Deus julgando Nabucodonosor, é Deus julgando Faraó, é Deus julgando Dario, é Deus julgando lá, ó, Roma, os Césares, é Deus julgando Pilatos. Jesus na frente de Pilatos, é juízo de Deus. A oportunidade que Deus está dando, ó, tua chance agora, fala aí. Eu tenho muita moral, mando prender, mando soltar. Jesus, resposta errada. Você só tem moral porque eu te dei, senão você não teria. Juízo de Deus, juízo de Deus, juízo de Deus. Nós não oramos por justiça? Senhor, faça justiça. E os irmãos acham que justiça não tem preço? Justiça tem preço, irmãos. Justiça tem preço. E quando Israel, né, a frase que fica no Facebook lá, que todo mundo repete, a frase do Luther King, né? O que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, né? Todo mundo cita lá no Facebook lá a frase do Luther King. Então, qual foi a treta de Canaã? A treta de Canaã é Israel, em vez de executar juízo, se misturar com Canaã. Porque se o povo do juízo se mistura, quem é que vai fazer juízo? Ninguém. Ou seja, o mal prevaleceu. O cara foi lá para executar o juízo e gostou da idolatria, gostou da imoralidade, gostou da corrupção. Foi lá para executar o bem e foi absorvido pelo lado negro da força. O Darth Vader venceu. Entenderam?
Então é nessa perspectiva que tem que ser a nossa leitura bíblica. Ok? Nessa perspectiva. Deus está mostrando força. Não está medindo força, porque não tem disputa entre Deus e ninguém. Está mostrando força. Nós vamos ver agora. Nabucodonosor está louco da cabeça. Aqueça a fornalha mais 7 vezes. Eu pergunto aos irmãos, para quê? Para que você aquece mais 7 vezes? É para aumentar a temperatura do bolo, do pudim? Para que é? Ele não está bem. Ele não está bem da cabeça. Ele está meio confuso, né? Então vamos pensar nisso agora com muita calma, com muita tranquilidade. Vamos ler, Daniel 3. Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. E o rei mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais de todas as províncias, para que viessem à consagração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Se juntaram, todos eles, diante da imagem, e estavam de pé diante dela, a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, e toda a música, se prostraram. Povos, nações, homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns caldeus vieram e acusaram os judeus, e disseram: ó rei, tu és o rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, saltério, gaita de fole, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens não fizeram caso de ti, nem dos teus deuses, eles não servem, não adoram a imagem de ouro que levantaste. Nabucodonosor ficou irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram os homens perante o rei. E ele disse: é verdade que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a imagem que levantei? Agora, se vocês estiverem dispostos, quando ouvirem os sinais, prostrai-vos e adorai. Se não adorares, sereis ao mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, nos livrará da fornalha e das tuas mãos. Se não, fique sabendo, não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nabucodonosor se encheu de ira e fúria, transtornado. O aspecto do seu rosto mudou. Ordenou que acendessem a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais fortes do reino, do seu exército, que amarrassem os 3 e os lançassem na fornalha. Eles foram amarrados,
com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, muitíssimo acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas mataram os homens que jogaram para dentro de Sadraque, Mesaque e Abednego, e os três caíram amarrados dentro da fornalha. De repente, Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa do trono, olhou para os seus conselheiros e disse: não lançamos 3 homens dentro do fogo? E eles responderam: é verdade. Eu, porém, vejo 4 soltos, andando e passeando dentro do fogo, sem dano. E a imagem do quarto é semelhante a um Deus. Nabucodonosor se chegou à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Rolou um medo, né, irmãos? Rolou um medo. Seja lá o que for que está lá dentro, é muito poderoso. Saiam. E eles saíram do meio do fogo. Juntaram-se todos para ver, e viram que o fogo não teve poder sobre eles, sobre os seus corpos, nem chamuscados os cabelos, nem os seus mantos, nem cheiro de fogo havia. E Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, que não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os corpos do que servir e adorar outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, crio agora um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. Ele adora esse negócio de despedaçar, né, irmãos? Despedaçar, tudo é dele despedaçar, derruba a casa, taca fogo, tudo dele é assim, destruição. Vocês observem nos versículos que essas declarações, seja despedaçado, isso demonstra o quê? Que não há quebrantamento. Entende? Porque quebrantamento gera o quê, irmãos? O que quebrantamento gera? Hã? Não, gera o quê? É quase mansidão. Hã? Humildade. Uma pessoa quebrantada fica humilhada. Humilhada. Só que no caso, ele não está quebrantado, ele está com medo. Entende a diferença? A maneira como ele reage demonstra que ele não tem disposição para servir ao Deus de Israel. Mas que ele ficou com medo, ficou. Então, quando ele diz assim, quem não se curvar, seja destruído, tipo assim, é como se ele estivesse fazendo uma oferenda, né? Uma oferta para o Deus de Sadraque. Me poupem aí que agora eu vou preservar o seu nome. Mas não há demonstrações de quebrantamento, porque o quebrantamento sempre gera no nosso coração humilhação. Já falamos sobre isso aqui também. Quebrantamento tem a ver com quebrado, né? Esmagado, destruído. Uma pessoa quebrantada virou pó. E quem virou pó não fala alto, não se exalta, fica quieto. Se prostra, ela se curva, pede misericórdia. É diferente, né? É o mesmo caso de Faraó. É o mesmo caso de um monte de gente na Bíblia. Nós já tínhamos falado também no encontro passado que o fato de você saber a verdade não significa muita coisa, porque ele sabe, mas não quer dizer que ele crê. Ele constata, é um fato, mas ele não está assim muito, né? Não se preocupem com o Calixto não, ele está só, se você tirar uma meleca, né, alguma coisa assim, ele vai filmar você, nós vamos botar no Facebook, tá bom? Então, Nabucodonosor, né, era o rei da majestosa e grande Babilônia. Vamos lembrar, para a gente poder meditar, isso é importante, né?
o império dele alargou fronteiras, ele venceu e governou as nações, os judeus são subjugados e toda a terra está sob o seu domínio. Então ele não é só um rei, ele é rei de reis. Não é? Vocês viram aquele filme Troia? Viram Troia? O filme dá para você ter uma ideia, né? Porque o rei queria o quê? Que todos os outros reis trabalhassem para ele. E a crise do rei qual era? Era que Aquiles não se curvava diante dele. Tinha uma raiva do Aquiles. Ele usava o Aquiles, precisava do Aquiles, pedia ajuda do Aquiles, mas queria que o Aquiles morresse. Por quê? Porque o Aquiles não se curvava. Ele queria que os reis se prostrassem diante dele. Ele só queria a glória, queria a glória. Então, Troia, né, para o rei, se eu não me engano, o Agamenon, né, Troia, para ele, era um troféu a ser conquistado. Ele quer tudo, quer tudo, quer tudo. É o caso de Nabucodonosor. Ele quer tudo, ele quer tudo. Quer todo o seu domínio. É como Tolkien nos mostra na sua obra espetacular, O Senhor dos Anéis. Eu espero que você tenha lido o livro. Se não leu o livro, você veja o filme. Não faça cara de nojo, não, que é bacana a história. O que o Tolkien vai dizer no filme, né? Ele pega essa ideia do poder, da força, da glória, e resume a um símbolo, que é o anel. E o anel é simples, o anel é pequeno, é uma coisa simples, comum, mas ele exerce influência. E todo mundo quer o anel, é o poder do anel. Todo mundo quer destruir o anel quando o anel está do outro lado. Quando o cara pega o anel, ele quer o poder do anel. O anel é sedutor, exerce um poder terrível. Então o rei, ele vai ficando embriagado, né, pelo poder. Vai ficando embriagado pelo poder. E ele não quer mais ser só rei, não. Ele quer ser rei dos reis e ele quer ser uma divindade. Ele quer ser contemplado como uma divindade, como o faraó, como os reis da Pérsia, como os reis da antiguidade e como alguns também de Israel foram seduzidos por essa mesma mosca azul. O cara queria ser venerado, adorado como um ser celestial, glorioso, poderoso. Né? Muito bacana como isso é demonstrado na Bíblia com muita clareza. O caso de Saul, que eu citei aqui algumas vezes, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, Samuel vai dizer para ele, faça o que tem que fazer e me espere, que eu vou chegar. Mas ele não aguenta. Então o que ele faz? Ele faz o sacrifício, ele faz o culto, ele faz a celebração, ele é fisgado, né, mordido por essa coisa do poder, a admiração, a adoração, a exaltação, a glória que dá ao homem essa sensação de divindade. Todo mundo quer um pouquinho dessa coisa da divindade. E Nabucodonosor não é diferente. Ainda mais na posição que ele está, né, de domínio. Então ele fica aí naquela... É como o poder do anel. Eu recomendo que você leia o livro ou veja o filme. Ele tem um projeto de poder, irmãos. Vamos lembrar do texto? Que esse texto nós já lemos, mas é um texto importante. Capítulo 1, versículos 3 a 5. Quando Nabucodonosor ele entra e domina os judeus, ele diz a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, para que trouxessem dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, e determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O que esse texto vai nos ensinar? Que ele tinha um projeto de poder. Ele não quer só entrar, detonar e tomar conta. Ele quer admiração, ele quer influência política,
intelectual, cultural, ele tem um projeto de poder, um projeto de dominação. Né? Catequese, está catequizando os caras, está formando, vamos instruir, vamos educar. Ele quer que daqui a 3 anos, o que ele pretende? Uma legião de seguidores, Nabucodonosor, nosso rei. Ele está formando um grupo, ele tem um projeto de poder, irmãos, não é só ganhar pela força, não. É a construção de uma nação, de um império poderosíssimo. Então ele pega os melhores, ele recruta os melhores, mas não para destruir os melhores, para absorvê-los, para usá-los, para treiná-los e aparelhá-los ainda mais, para que eles sejam úteis no seu governo, e aí o apoiem nas suas empreitadas futuras. Ele tem um projeto de poder, ele não está ali brincando de rei, ele está se instrumentalizando, está se aparelhando para ser um mega imperador. Daqui a 3 anos ele tem um time, uma seleção, os melhores de todas as nações, gente da melhor qualidade, dando a ele todo tipo de consultoria. Vocês viram aqui, competência, ciência, intelectualidade a serviço do império. Quem que vai segurar um cara desse? E já falamos sobre isso aqui também, ele pega os jovens, não é? Ou seja, tem aí também um pouco de sedução, né? O que você vai fazer? Vai me matar? Não, vou te levar para Paris, vou te levar para Amsterdã, vou te levar para Berlim. Você vai me matar? Nada, eu vou levar você para o palácio. Então tem também uma sedução aí por trás, né? A sedução da glória, do poder, do conhecimento. Ele tem um projeto de poder, ele está ali colocando em ação o seu projeto. Não é uma coisa religiosa. Às vezes as pessoas pegam esse texto, né, de Daniel 1, as iguarias do rei, e a gente só fala de religião. Irmãos, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. A religião é o menor dos problemas aí. O que está em jogo aí é o domínio do mundo. É o domínio do mundo. Toda vez que eu leio esse texto, eu só consigo lembrar do Darth Vader falando com Luke Skywalker: junte-se a mim. Juntos, nós venceremos o imperador e traremos paz à galáxia. Só fico imaginando Nabucodonosor: juntem-se a mim. Juntos, nós traremos paz ao mundo. Só que ele é um tirano. Então ele tem um projeto de poder. Como é que ele está executando isso? Influenciando os jovens, né? Influenciando os jovens. O que Nabucodonosor oferece? Poder para governar o próprio povo. Pega um de cada nação, né? Comida e bebida na mesa do imperador. Estudar, se preparar no que há de melhor do Estado. Emprego garantido, né? Funcionário público federal. Estabilidade total, com aposentadoria. Olha que coisa boa. Quem não quer, irmãos? Quem não gostaria? Selecionado, devidamente selecionado, né? Tem várias universidades do mundo que têm programas parecidos, né? Eles vão nesses países do terceiro mundo, América Latina, África, Ásia, procurando os melhores. Quando o cara é bom, leva lá, dá o curso para o cara, dá dinheiro, dá casa, dá sustento. Por quê? Porque interessa o conhecimento do cara, tirar o que ele tem. E Nabucodonosor, então, oferece. Agora, a vontade do rei é absoluta. E ninguém pode se recusar a obedecer. Ele é um tirano, né, irmãos? Ele é um monstro. Versículo 4 do capítulo 3. Vou ler só, é do 4 ao 6, mas vou ler só o 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Você não tem opção. Você não tem opção nenhuma. A única opção é servir ao rei. Mas ele não diz isso no início. No início ele vai dizer o quê? Vem para cá, estuda comigo, come comigo, fica aqui, vamos lá, vamos dominar o mundo. Ele só não está dizendo que se você não topar, você vai morrer. A ideia é de muitos projetos de poder. De muitos projetos de poder. Inclusive o do Darth Vader. Junte-se a mim ou morra. É a mesma coisa. Muitos críticos de cinema vão dizer que por trás do roteiro de Star Wars há uma crítica a vários modelos de governo, até os uniformes, né? As cores.
É só você passar a assistir o filme com um olhar mais politizado. Por trás dessa diversão tem uma crítica ferrenha a modelos de governo, ditatoriais, que começa com esse discurso de inclusão, mas no final ele não está te dando opção nenhuma, ou tu vem ou morre. E é isso que ele está fazendo. No capítulo 3, algum tempo depois, Nabucodonosor mostra o seu verdadeiro plano. Qual é o plano? Ele é sozinho, irmãos. Absoluto. Absoluto. Vocês lembram do sonho que ele teve da estátua? Lembram do sonho que deixou ele perturbado? Como é que era a estátua? Cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés, não é isso? Misturado barro com ferro. A cabeça de ouro é quem? É ele. Mas só que quando ele faz a estátua dele, como é que ele faz a estátua? Toda de ouro. E por que ele não fez só a cabeça? É porque ele não quer só a cabeça, né? Ele não quer ser só a cabeça de ouro, ele quer ser todo de ouro. Todo de ouro. Tem tem uma simbologia por trás disso, né? Uma demonstração de força, de poder, de autoridade. E eis que surgem, então, os nossos personagens inusitados na história, no meio desse projeto de poder, né? Interessante. Vocês viram Operação Valquíria? Filme? Leram o livro? Deviam ver. Operação Valquíria fala de um plano, né, em curso dentro do exército alemão para matar Hitler. Você pode assistir outros filmes sobre outros momentos da história, outros governantes, outros países. Sempre tem um negócio desse. Deus é soberano. Sempre levanta alguém, de repente, do nada, que se insurge, não concorda e começa um movimento de ruptura. Principalmente quando tem essas neuras de domínio total, né? Essa coisa do domínio total. Eis que surge Ananias, Misael e Azarias na história, né? Ananias em hebraico significa Jeová, né? O Senhor é misericordioso, e o seu nome foi mudado para Sadraque, que provavelmente em caldeu significa servo de Sim, o amigo do rei, a inspiração do sol, provavelmente. Misael, em hebraico, significa quem é como o Senhor, e Mesaque, em caldeu, provavelmente quem é como Acu, outra divindade da Babilônia. Azarias, que significa aquele a quem Deus ajudou, o seu nome é trocado para Abednego, que em caldeu significa aquele a quem Nego ajudou, que é outra divindade. O que está acontecendo, irmãos? Por que essa troca de nomes? Identidade, né? Eles estão sendo o quê? Treinados, capacitados, preparados, provados para serem aprovados. Não é só uma questão de competência, é uma questão de mudança de natureza. Uma mudança de natureza. O rei está começando... Você vê quem foi que fez essa mudança? Você lembra? Foi o eunuco. Quer dizer, as bases de governo, as lideranças abaixo do rei, elas já são treinadas para dar início a esse processo de transformação mental, intelectual. A postura dos caras vai mudar, a maneira, vai mudar tudo, vai mudar todo o processo cultural. Nós já estudamos sobre isso também, o nome disso é aculturação. O que é aculturação, vocês lembram? Ela sabe. O que é aculturação? Vamos aculturar a Ednene que está aqui. Vamos fazer o que com ela? Vamos fazer o que? Vamos aculturar o Francisco. Vamos transformar ele em quê? Em sapo? Vamos transformar em quê, irmãos? Vamos pegar ele da cultura dele e vamos trazer para onde? Para a nossa, né? A aculturação é o quê? Vamos pensar nos textos. As iguarias do mundo antigo, quer dizer, o cara passa a ter outro tipo de gosto, outro tipo de admiração, outro tipo de paladar, outro tipo de olhar, de ponto de vista, né?
mudança de valores. Eu não sei se vocês já estudaram esses povos da África que foram massacrados por ingleses, holandeses, várias línguas, vários dialetos surgiram, como o crioulo, por exemplo, que é um dialeto da língua portuguesa, surgiram para quê? Para o cara não se render. Como é que o cara fazia para dominar o povo? Aculturava ele. Então eles foram criando línguas para manter uma resistência contra aquela culturação. Tinha até um seriado antigo no SBT. Como é que é o nome daquele seriado dos escravos? Raízes. Lembrou, né? Kunta Kinte, lembra do Kunta Kinte? Qual é o seu nome? Kunta Kinte. O cara não, o seu nome não é esse. O cara queria trocar o nome dele. Não, meu nome é esse. Então, a luta pela manutenção da identidade, da existência. E o que a Babilônia faz? Arranca a cultura do cara. Arranca o cérebro dele. Suga a inteligência dele. Ele não é mais ninguém, não é mais nada. Ele desaparece. É a aculturação. Valores mudados e as ofertas que são dadas a ponto dele falar assim, pô, vale a pena esse negócio. Vale a pena mudar. Vale a pena se tornar outra coisa. Né? Há um juízo em curso. Né? Vocês vão lembrar do texto que nós lemos, texto de Jeremias. Deus dizendo, eu entreguei o mundo a Nabucodonosor, meu servo. Mas quando Deus está dizendo isso, ele está dizendo, entreguei, mas não é teu. É para você tomar conta, não é para você destruir a seu favor. É diferente. Então, o juízo vem quando o poder não é bem usado, não é bem utilizado. Dei na tua mão, mas não foi para ficar para você. Você não é dono do mundo, das pessoas. É para que você governe. E a aculturação é isso, é o cara tornar todo mundo seu escravo. Os três, eles estavam na Babilônia, mas eles não eram babilônicos. Eles não eram babilônicos, eles eram hebreus. E eles estavam ali numa forma de resistência. Aí a integridade deles, nesse caso, era inegociável. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso. No primeiro caso, quando Daniel pede para eles não comerem lá, não participarem. E agora no segundo caso, quando sai o decreto do rei, e eles não se curvam, eles não adoram, eles não se prostram. Então eles não negociam a sua integridade. Ok, irmãos? Então, pensa comigo. Ó. É muito mais político, irmãos. É muito mais político, é muito mais cultural do que a gente imagina. A gente só consegue olhar para esses textos, às vezes, de forma religiosa. Mas você tem que pensar no que está acontecendo. Todo mundo prostrado e 3 caras em pé. Isso, para Nabucodonosor, é uma derrota, porque todos os outros vão falar assim, ué, eles têm coragem? É possível afrontar o rei? Nós podemos dizer não? A existência dos 3, para Nabucodonosor, é uma afronta e mais do que uma afronta. É o que, irmãos? É uma ameaça, é um perigo, pode ser o início de uma rebelião. Pode ser o início de uma não aceitação desse governo absoluto. O início de uma revolta. Vocês acham que ele está com cabeça de religião? Ele está com cabeça de imperador. Ele está com cabeça de imperador. Talvez os 3 estejam pensando na sua religião, na sua fé. Mas ele certamente pensa no seu governo, no seu poder, na sua força. Está chamando aí. Nabucodonosor está telefonando. Ele tem um projeto de poder. Ele não se contenta em ser apenas o rei dos reis. Ele deseja ser temido e reverenciado como Deus. E no reino dele só tem espaço para quem se submete. Pô. Ele está mandando um recado. E o recado dele é sempre suave, né? Quem não se submete vai ser o quê? Despedaçado. Ele gosta de despedaçar. Me lembra aquele desenho que tinha Pink e Cérebro, né? Vamos conquistar o mundo, né? Aquela raiva. Então não basta ser cabeça de ouro, né? Ele quer ser todo de ouro, como ele faz com a estátua, né? Nabucodonosor fez uma imagem de ouro.
colocou no campo de Dura uma imagem que deveria ser reverenciada. Não basta ser cabeça, né? Todo de ouro, todo glorioso. Não tem lugar para outro tipo de pensamento no seu reino. Bom, agora vamos pensar politicamente de novo. Olha como os textos são bem legais, né? Esse ambiente que ele cria é um ambiente altamente competitivo, né? Porque só tem lugar para quem bajula, só tem lugar para quem se humilha, só tem lugar para quem se prostra, só tem lugar para quem faz o que o rei está mandando. E aí, no versículo 8 do capítulo 3, o que acontece? Surgem os amiguinhos. Vamos ler, por favor. Quem tiver aberto pode ler. Nabucodonosor está ligando. Daniel 3, versículo 8. Pode ler. Ó. Não, tá bom, só até aí. Versículo 8. Ó. Alguns astrólogos... vamos lembrar dos astrólogos, irmãos. Vamos lembrar dos astrólogos. Os astrólogos deveriam ter morrido no capítulo 2. Quando Nabucodonosor baixou a ordem, contem o sonho, ou então vocês serão despedaçados. Mas aí, quem foi que intercedeu por eles, irmãos? Daniel e quem? Ananias, Misael. Os astrólogos, que já deveriam ter morrido, estão ali agora denunciando que Sadraque, Mesaque e Abednego não estão fazendo o que, irmãos? Se curvando. Então vamos ver o texto aqui, versículo 10. Ó. Tu baixaste um decreto. Tu baixaste um decreto. Versículo 12. Há homens judeus. Olha como é que eles colocam. Presta atenção no versículo. Eles poderiam ter dito: há um grupo de judeus que tem uma religião, que são fiéis ao seu Deus, que tem amor. Não é isso que eles estão falando. Olha o que eles estão dizendo. Há um grupo de judeus que tu colocaste sobre os negócios da província. É inveja. É isso mesmo, irmãos. É inveja, é político, é a realidade da vida. Não tem mais nada mais real do que... É a nossa vida, é isso aí mesmo, irmãos. É inveja. Tu colocaste Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não fizeram caso de ti. Mas a questão deles não é com o rei, irmãos? Eles não são fiéis, eles não são capacitados, eles não são competentes, eles não dão resultado. Eles fizeram o quê? Eles fizeram greve? Tacaram fogo no pneu, fecharam a ponte? Estão protestando na porta do Congresso? Estão pedindo impeachment? Hashtag fora Nabucodonosor? Não. Eles estão protestando contra o que especificamente? Contra a idolatria. E a idolatria é exatamente a causa, se não for a principal, está entre as principais causas que levaram Israel ao cativeiro. Concordam? Então eles estão ali sendo o quê? Por Deus. O que Deus está fazendo com eles? Está provando eles. Porque se Israel está ali na Babilônia, a idolatria de Israel é responsável por isso. Então, quando surge a idolatria, o que eles vão fazer? Não vamos fazer de novo. Tanto é verdade que a declaração deles é muito objetiva, né? Muito simples. Versículo 16. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Linguagem ultra contemporânea só, rei. Não tem papo, não. Não tem papo sobre esse assunto, não. O negócio é o seguinte: se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser, vamos morrer. Mas aconteça o que acontecer, a gente não se curva. Qual é o entendimento deles, irmãos? É melhor o quê? É melhor obedecer do que? É melhor morrer com a fidelidade a Deus do que sucumbir e ser reprovado mais uma vez. Porque é reprovação dupla, reprovação em cima da reprovação.
A questão deles não tem a ver com a política. A questão deles tem a ver com a sua aliança. Mas a questão dos astrólogos e de Nabucodonosor tem a ver com o quê? Com a política. Deus está provando os seus servos e ao mesmo tempo está fazendo o quê? Exercendo juízo sobre a Babilônia. Ok? É isso. Os astrólogos também, né? Poderiam ter defendido, esses caras são gente boa, pois já nos salvaram uma vez. Não. É um ambiente competitivo. Tomara que queime mesmo, na fogueira. Que aí sobra vaga. Sobra vaga no palácio. E o rei, irmãos, está cego. Vamos ler o texto. Salmo 115, do versículo 2 ao versículo 8. A atitude de Nabucodonosor é arrogante, é prepotente, é adoecida. Mas os servos de Deus, quando veem a atitude dele, entendem o que está acontecendo. O que diz o texto? Quem achou pode ler, bem alto, por favor. Então, o Salmo 115 vai nos ensinar sobre a questão da idolatria. A idolatria nada mais é do que a comprovação externa de uma cegueira interna. Esta cegueira interna é resultado de quê, irmãos? Da arrogância, da vaidade, da prepotência. Ele ficou tão prepotente, tão vaidoso, tão arrogante, que ele ficou cego. E o texto vai dizer o seguinte, que a cegueira torna o cara semelhante ao ídolo. Tão surdo, tão cego, tão mudo quanto ele. Qual é a palavra de Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele vai dizer, versículo 15, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O que diz o Salmo 115, versículo 2? As nações dizem, onde está o seu Deus? E ele pergunta, quem é o Deus? É a mesma pergunta. É a mesma pergunta. Porque ele está cego. Ele está tão cego que agora ele acha que é Deus. Ele está tão cego que agora ele acha que é uma divindade. No filme antigo, os filmes são ótimos, porque eles são bem ilustrativos, né? São pedagógicos. O filme, Os 10 Mandamentos, o clássico, não o da Record, né? Os 10 Mandamentos de verdade, com o Charlton Heston lá. Filmaço, bom pra caramba. A rainha debocha do marido quando o filho morre no dia da morte dos primogênitos. Mas você não é um Deus? Você não é um Deus? Traga o nosso filho de volta. Então, a cegueira provocada pela vaidade humana, a arrogância. O que faz o homem enxergar, irmãos? A humilhação. Você está cego. A humilhação vem e faz o cara enxergar. Ele não conseguia ver, por causa da vaidade. Então Deus humilha, os olhos se abrem, a mente funciona. Se Deus não humilha, o que acontece? O cara fica vaidoso, fica cego. Ficou igual ao ídolo. E os caras estão olhando para ele. E ele fala, qual o Deus que vai livrar vocês? A resposta deles, esse assunto nós não vamos nem entrar nele. É a resposta deles. Versículo 16, quanto a isto, não necessitamos te responder. Não vamos falar desse assunto. Nós só vamos falar de uma coisa. Se Deus quiser nos salvar, vai nos salvar. Se não quiser, não vai. Mas não tem conversa. Você vê que eles são firmes. E a resposta deles é firme. Por quê, irmãos? Porque não é a resposta de um indouto, de uma pessoa sem cérebro,
de alguém que não estudou, nós estamos falando de gente intelectualizada, que está no alto nível, que fala de igual para igual para o rei. Isso é uma afronta. Por isso que ele fica irado e manda esquentar a fornalha 7 vezes mais. Ele fica louco. Ele não pode ouvir uma coisa dessa. Ele fica perdido, ele fica maluco, ele fica desconcentrado. Versículo 12, eles são acusados. Acusados de quê? De uma conspiração. A acusação é de conspiração. Olha, eles não têm caso de ti, eles não fazem o que o Senhor manda, tem alguma coisa por trás. Joga na fogueira, não dá mole não, rei. Eles são acusados de conspiração. No versículo 15, o rei faz uma outra ameaça, ó, vou mandar tocar a trombeta de novo, se ajoelha aí, senão não vai sobrar ninguém. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o quê? Medindo força, concorda? Medindo força. Vamos lembrar de Faraó com Moisés, a praga das rãs, tinha rã no nariz, tinha rã na orelha, tinha rã no cabelo, tinha rã para tudo quanto é lado. O Faraó falando, isso é uma rã de dentro da boca de Faraó. Aí Moisés falou assim, você quer, se você quiser, eu posso orar aqui agora, e Deus mandará as rãs embora. Aí Faraó vai dizer para ele assim, hoje não, só amanhã. O que Faraó está fazendo com Moisés, irmãos? Está medindo força. A última palavra não é sua, a última palavra é minha. Quem vai mandar a rã embora sou eu. Estou medindo força. Então, o que Nabucodonosor faz? Aumenta o fogo, acende a tocha, abre a porta, toca a trombeta, ajoelha que eu quero ver. E todo mundo assistindo. Essa que é a grande questão. Todo mundo assistindo. Moisés joga a vara, ela se transforma em serpente. Aí vem os magos. É uma disputa de força, de poder. Deus não está disputando. Deus está fazendo o quê, irmãos? O que ele está fazendo? Está dando o quê? Está dando uma chance. Está dando uma oportunidade. Falamos de Pilatos, não foi? Quem foi que teve um sonho de uma treta entre Pilatos e Jesus? A esposa dele. Eu tive um sonho. E aí? Ficou ruim, deu ruim. Libera esse cara. Libera esse cara. Deus está o quê? Dando chances, oportunidades de quebrantamento. É porque a conversa de Moisés com o Faraó foi longa, né? A conversa dos rapazes lá é longa. Versículo 16, né? Sobre isso, qual é a pergunta dele? Quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Vai lembrar a invasão da Assíria contra Judá, quando vai Rabsaque falar com o rei, né? Nós, assírios, destruímos várias nações e com elas os seus deuses. Quem é o Deus de Israel para nos impedir? É a mesma coisa, a mesma afronta. E qual é o comportamento do rei de Israel? Ele entra no templo, rasga as suas vestes, se joga no chão e diz, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Por quê, irmãos? Porque Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. Eu entendo muitas vezes esses irmãos que vão para o YouTube, para as mídias sociais, fazer vídeos para enfrentar questões. Uma coisa é a gente combater a heresia, outra coisa é defender Deus. Deus não precisa de defesa, nem a Bíblia. Combater a heresia com ensino saudável é a nossa tarefa. Criar um clima de guerra, como se Deus precisasse de defesa, ou a Bíblia precisasse de ajuda, ou como se nós fôssemos heróis que vamos defender a igreja. Irmãos, quem somos nós? Nós só estamos aqui nessa noite porque Deus nos trouxe a este lugar. Não temos condição nenhuma. Deus não precisa de defesa. Então o que eles dizem? Rei, se Deus quiser nos salvar, salvará. Se não quiser, já era. É a mesma frase de Esther. Diga ao povo, orem por mim, clamem a meu favor. Se eu tiver que morrer, morri. Todos os servos de Deus, preste atenção no texto,
todos os servos de Deus têm consciência de que Deus é poderoso. Basta uma palavra, um movimento, e a situação muda. Nenhum servo de Deus na Bíblia, de ponta a ponta, fica desesperado. O que o apóstolo Paulo vai nos ensinar? Para mim, irmãos, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Tem ninguém desesperado. Chegou a hora, chegou. Se não chegou é porque Deus tem algo a mais. O desespero não é característica dos servos de Deus. Obediência a todo custo, eles vão dizer. Ainda que custe a nossa vida. O rei está cego, enlouquecido, porque ele manda aquecer a fornalha mais 7 vezes, ele manda amarrar os caras, ele manda jogar com a roupa, ele manda jogar purpurina, ele manda tacar álcool, ele manda jogar etanol, gasolina, ele está maluco. Ele não quer só matar os caras, ele quer despedaçar, pulverizar, transformar em poeira, mostrar que ele tem autoridade. É isso que ele quer. Muito legal. Bom, mas aí Deus enfrenta Deus, né? Se é que isso é possível, né, irmãos? Versículo 24 e 25. Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados no fogo? E eles responderam: é verdade, mas eu vejo 4 passeando no fogo, sem dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Muito legal, né? Muito legal. Eu fico tentando imaginar a cena, a visão do cara lá, dele e de todos ao seu redor. Porque depois que eles saem da fornalha, todo mundo vai para perto para ver, né? Bota a mão, cheira, bota a mão no cabelo. Não é possível. Ninguém sai vivo do negócio desse, né? Não pode. Então o rei se curva. Só que esse curvar-se não é um curvar-se de fé. É um curvar-se de rei. É um rei que se curva diante de um rei que é superior a ele. Ele foi encurvado. É diferente. Entende, irmãos? Ele não se curva porque agora ele crê. Não, ele está com medo. Ele baixa o decreto e admite o quê? Que há outro que é maior do que ele. É só isso. Ele é dobrado. Isso vai te lembrar um texto de Apocalipse, ainda que não seja uma aula escatológica, que diz o quê? Que todo joelho se dobrará. O texto de Filipenses também vai dizer, toda língua confessará. Então, muitas vezes nós olhamos para esses textos e pensamos assim, todos vão se converter. Não. Todo joelho se dobrará. Ou porque crê, ou porque vai ter que admitir mesmo. Não tem jeito não. Toda língua vai confessar. Ou porque acredita, ou porque não tem opção. Realmente, você é o maior. Não tem solução para isso. Não é só o encurvar-se, é também o ser encurvado. Ser submetido a autoridade de Deus. Ok? Beleza? Entendemos a história? Então, lições agora importantes e práticas para nós meditarmos, voltarmos para casa meditando. Primeiro, antropocentrismo em vez de teocentrismo. O homem no centro. Isso é um mal da espécie, é um mal da natureza humana. O pecado transformou o homem num ser antropocêntrico. Isso é da natureza humana. E todos nós somos assim. Meia dúzia de elogio e a gente já está se achando. Qualquer área. Isso é da natureza humana. Porque a estátua de ouro vem depois da visão que Daniel interpretou. Então Nabucodonosor já tinha tido uma experiência transcendente, de humilhação, de fraqueza.
Ele podia ter dado uma recuada, né? Mas o coração endureceu. Isso vai lembrar o texto de Faraó, né? A cada movimento de Deus, o coração endurece. Vai nos lembrar o diálogo de Deus com Caim. Deus fala com Caim e o coração dele endurece. E Deus pergunta, mas por que essa cara é feia? Por que essa tromba? Por que isso tudo? É por quê? Por causa do antropocentrismo, o homem no centro. Quando ele teve o sonho da estátua, a estátua quebrada, o que a estátua mostra? Que o homem vai ser derrubado, Deus está no centro. Então essa é uma lição importante do texto. Então, não lhe surpreende a vaidade humana, isso é normal. Todo mundo é assim, é vaidoso, né? É do ser humano, é de todos nós. E vocês vão lembrar da Olimpíada. Foi nessa Olimpíada do Brasil que o rapaz do brasileiro ganhou a medalha de ouro, salto em altura. Foi aqui, não foi? Então, quem assistiu, quem acompanhou, vai lembrar do francês lá, que era o recordista mundial de todas as galáxias, campeão interplanetário. E ele ficou até o último minuto, né? E quando ele percebeu que ia perder, ele tentou de todas as maneiras, não conseguiu. Vai lembrar, na mesma prova, o Sergei Bubka, que foi o maior saltador em altura de todos os tempos. Ele era tão bom, tão imbatível, tão insuperável, que ele tinha 3 tentativas. Ele disse, não, vou fazer uma só. Pode todo mundo, vai. E a turma aplaudindo. Quando chegou a vez dele, ele errou, perdeu, foi eliminado na primeira fase. É o antropocentrismo e não o teocentrismo. O esporte, nesse ponto, para nós também é muito pedagógico, né? Porque nós sabemos que muitas vezes a lógica é o melhor vencer, mas muitas vezes não acontece, por causa da arrogância do coração. O cara podia ter vencido, mas ele às vezes subestima o adversário e é eliminado, e é algo inesperado. Como pode? Como é possível? Por causa do antropocentrismo, quando ele se coloca no centro. Outra lição importante: a religião muitas vezes é usada como projeto de poder. Você está crente que a igreja está ali preocupada com você, que o pastor está... Nada, ele só quer mandar na tua vida mesmo. Você acha que Nabucodonosor, ele quer mandar, cara. Ele usa a religião como uma ferramenta de controle, de governo, de autoridade. E muitas vezes a religião é só força, é só para te controlar mesmo. O cara não está nem aí para a sua vida espiritual, não quer nem saber. Quer nem saber o que Sadraque, Mesaque e Abednego fazem dentro de casa. Nem me interessa. Eu quero saber o seguinte: quando eu tocar a trombeta, você se curva aqui, na rua. Dentro de casa, você faz o que você quiser. Não tem essa cumplicidade, né? Esse cuidado, essa preocupação, valores. Não, é só domínio, 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 domínio. Ou você se curva, ou eu vou te despedaçar. É só o que importa. A falsa religião, irmãos, também, ela tem como premissa o quê? O terror, a truculência, a ameaça, a maldição. Todo discurso agressivo é falso. Porque a religião, na essência, é religação, restauração, reconstrução, e não maldição, pô. Então é falsa religião. Falsa religião. Então, não tem dúvida nenhuma. Já citei várias vezes, não tem problema em não citar de novo. Quando o cara vai para a televisão e diz, ele está doente, porque eu orei para ele ficar doente, isso é falsa religião. Religião que se impõe com o quê? Com ameaça, com maldição. Tem um vídeo, né, famoso no YouTube do cara falando assim, nunca mais você vai andar. Já viram esse vídeo? Nunca viram, não? Pô, vocês têm que ver. Nunca mais, eu como profeta digo, nunca mais você vai andar, nunca mais. Não, isso é falsa religião. Ameaça, terror, truculência, é a opressão sobre as pessoas, é a falsa religião. Está todo mundo ali se curvando diante da estátua porque ama Nabucodonosor. Está com medo de ser despedaçado. Ninguém está ali se curvando porque está apaixonado. Da mesma forma, muitas vezes há entre nós irmãos que chegam cedo porque são oprimidos.
Irmãos que dão oferta porque se sentem oprimidos. Irmãos que trabalham na igreja porque se sentem ameaçados. Eles não estão fazendo porque amam a Jesus, porque têm zelo pela palavra. Não estão fazendo porque eles se sentem ameaçados. Tem medo de perder a bênção, o céu, a salvação, o amor de Deus. E não é por medo que o reino de Deus se estabelece. O medo é a arma da falsa religião. Existe medo no cristianismo, mas o medo do cristianismo tem outra premissa. É diferente. Não é o medo da ameaça, do ódio. É o medo da contemplação. É o medo da compreensão. Você teme aquele que é maior do que você. Então nós temos temor de Deus. O que é o temor de Deus? Nós tememos a Deus porque sabemos que Ele é mais poderoso do que nós. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O que Jesus vai dizer aos seus apóstolos? Não tenham medo de quem pode matar vocês. Tenham medo de quem pode mandar vocês para o inferno. E quem é que pode mandar alguém para o inferno? Jesus, irmãos. Tenham medo disso. Vocês têm medo do demônio? Vocês vão ter medo de mim. Em que sentido Jesus está falando? No sentido de que este medo é o reconhecimento de que Ele é maior. Você sabe que Ele é maior, que Ele tem mais poder, que Ele tem mais autoridade. Então você teme. E o fato de você temer torna você reverente, respeitoso, humilde, humilhado, cuidadoso. E isso é o princípio da sabedoria. Esse medo de Nabucodonosor não, é o horror. É o medo da morte, é o desespero. Não há desespero entre a relação do homem com Deus. O que vai dizer Isaías 61? Vou trocar as vestes que vocês têm, vestes de pranto por alegria, tristeza por regozijo, desonra por honra. Por quê? Porque Deus faz isso graciosamente. Ele é humilde de coração. Mas a falsa religião, cuidado, irmãos, o cara diz do púlpito, é a falsa religião. Cuidado, 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 cuidado. Nós não andamos à base de ameaça, irmãos. Nós andamos pela fé. Nós servimos a Jesus porque amamos a Jesus. E servimos a Jesus nessa vida porque queremos servir a Jesus por toda a eternidade. Se servir a Jesus nessa vida, ruim como ela é, já tem sido uma bênção, servir a Jesus por toda a eternidade será a glória máxima da nossa existência. Isso vai nos abençoar. E é isso que nos faz servir ao Senhor. Muitas vezes trocamos os nossos princípios e valores por nada, por uma experiência momentânea, por uma oferta, por um benefício. A gente se vende por nada. E eles se recusam a se vender. A resposta que eles dão é essa: se tiver que morrer, a gente morre. O ser humano tem memória curta, né? Outra lição importante, os astrólogos, né? Eram para estar mortos, né? Acabaram de ser abençoados, agora viraram dedo duro, né? Ah, que coisa. O ser humano tem memória curta, né, irmãos? Integridade, valores e trabalho muitas vezes despertam ódio. Isso é importante, irmãos. Assim, todo aquele que serve ao Senhor de todo o coração, se você tem essa intenção na sua vida de servir ao Senhor de todo o coração, não crie a ideia romântica de que todos vão te aplaudir. Isso é romantismo da nossa cabeça. Isso vai gerar em nós profunda frustração. Pelo contrário, muitas vezes nós somos caluniados, ofendidos e perseguidos só porque servimos ao Senhor de todo o coração. E muitas vezes somos perseguidos pelos que estão do nosso lado. Isso é da natureza humana. Então, não vamos agora criar expectativa romântica. Não sejamos ingênuos. Se éramos ingênuos até aqui, não sejamos mais. É ingenuidade da nossa parte. Achar que todo o nosso trabalho trará paz ao rebanho, que no final todos serão felizes. Nós vamos cantar como os Smurfs. Lá, 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 lá. Não vai acontecer, irmãos. De fato, muitas vezes, servir ao Senhor desperta ao redor
tristeza, ódio, amargura, crise. E é um pouquinho do que eles experimentam. O trabalho, a integridade desperta o ódio. Virtude muitas vezes incomoda mais do que pecado. Se eu fosse um safado, bandido, mas ser virtuoso ali e tal, incomoda. Incrível. Incrível. Interessante. Como a Bíblia vai nos ensinando. A virtude incomoda. Como é que pode isso? Deveria ser bom para nós, né? Pô, que bênção esse irmão. Ah, quer aparecer, a gente diz. A virtude incomoda. Não, eu prefiro, né? De vez em quando você ouve, né? Às vezes na sala, no seminário, você ouve um estudante dizer assim, eu prefiro aquele irmão que canta desafinado, que toca mal, que não sabe cantar, mas tem o coração quebrantado. Mentira, irmãos. É porque a virtude do outro incomoda. A virtude incomoda. Então, muita estrela. Quando, na verdade, nós deveríamos ficar felizes com as habilidades dos outros irmãos. E parabenizar. Pô, cara, foi ótimo. Isso deveria nos alegrar. Mas não é assim que acontece. Servos fiéis não fazem trocas com Deus, né? Eles não poderiam ter dito, Senhor, nós te servimos até agora, não aceitamos, está amarrado Nabucodonosor. Eles podiam ter dito, né? Mas os servos fiéis nunca fazem troca. Eles se submetem. Se tiver que viver, a gente vive. Se tiver que morrer, a gente morre. Vamos pegar a frase de Jó. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não faz troca. Nem sempre a maioria tem razão. Olha, que lição boa, né? Porque a maioria estava com Nabucodonosor, né, irmãos? A maioria, já estudamos isso em Jeremias. Jeremias estava sozinho, né? E quando Jesus estava andando com a cruz, né? Crucifica-o, morre. Não. Tem um álbum, um disco dos Vencedores por Cristo chamado Vento Livre, que é sobre a paixão de Cristo. Tem uma música ali chamada Noite, que é sobre a morte de Jesus. E na letra da música tem um refrão que vai dizer isso. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre a maioria tem razão. Deus não precisa de advogado, irmão. Deus precisa de quê? De testemunha. Deus não precisa de gente que defende a Bíblia. Deus precisa de gente que crê na Bíblia. Que defende a doutrina. Tem que crer na doutrina. Tem que ser testemunha. Não defensores. Não precisa de defesa. Testemunhas. Lembram de Jesus no jardim? Quando os soldados se aproximam, Judas beija, chegou a hora e os discípulos se levantam para defendê-lo. Ele vai dizer assim, não, tranquilo. Sou eu que defendo vocês, não é vocês que me defendem. Eu preciso de testemunhas. Testemunhas. Os alunos sempre me perguntam no seminário, Leclerc, qual é a melhor Bíblia? E a resposta que eu digo para eles é aquela que você lê e a que você acredita, independentemente do autor. Testemunha. Outra coisa legal do texto, né? A gente não administra consequência, administra fé. A consequência depende de Deus, né? O que vai acontecer agora? Não sei. Talvez a gente morra, talvez a gente viva. O importante é ser fiel. Não administramos consequências. Nossa fé deve ser firme e robusta, mas também deve ser humilde, né? Eles enfrentam o rei, mas se submetem a Deus. Eles enfrentam o rei, mas estão dispostos a morrer. Nós precisamos, irmão, desconfiar de toda a fé que é arrogante, de que não aceita, não entende, não concorda, que dá ordens para Deus, que determina. Desconfie desse tipo de fé, porque a fé bíblica é sempre humilde. Confia em Deus, mas fica ali esperando a resposta final de Deus. Ela não é uma fé arrogante. E, finalmente, Deus é o nosso libertador. E é legal o texto, né, irmãos? Porque
Quando a gente está pregando aqui, cantando, ou orando com os irmãos, o que a gente diz? Irmão, Deus vai te livrar, né? Às vezes Deus livra antes. Às vezes Deus livra dentro. Porque na nossa cabeça, no nosso senso comum, livramento, muitas vezes, está ligado à ideia de Deus não vai permitir que eu passe por isso. Mas na Bíblia, livramento, muitas vezes tem a ver com eu vou passar, mas Deus vai passar ao meu lado. É diferente. Então nós precisamos rejeitar essa ideia de que nós estamos isentos, porque talvez não haja aqui nessa noite entre nós homens e mulheres tão fiéis quanto esses três. E nós estamos aqui preservados. E eles não foram. Eles foram jogados lá. Mas Deus os libertou. Deus estava com eles lá. E essa é uma grande lição dos textos, para ser bem clichê assim, né? Muitas vezes Deus nos joga na fogueira e vai conosco. Como diz o texto do Antigo Testamento, se você passar pelas águas, né? Se passar pelo fogo, se passar pela dificuldade, o que Deus vai dizer? Eu vou te sustentar. E é muito legal a maneira como Deus age. Não os impede de enfrentar. Essa é a grande questão das Escrituras. O nosso mestre, irmãos, que nos libertou, a sua vitória veio com a sua morte. A cruz, a morte de Cristo, é o auge, é o clímax, é o ápice da sua glória. Ele morre e ressuscita. Então, o que deveria ser uma vergonha, para nós é uma vitória. Então, talvez a fornalha fosse uma vergonha, mas foi o instrumento de Deus. Então, muitos dos nossos momentos de aflição, que deveriam ser momentos de humilhação para nós, são momentos de vitória, porque na aflição, Deus está do nosso lado. Amém, irmãos?